Este é o som do Gabinete de Guerra das Manhãs 360, hoje com a análise de Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Bom dia, professor, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Começamos pela notícia que foi conhecida ontem à tarde sobre a detenção de um cidadão ucraniano, originário do Donbass, junto ao maior aeroporto de Paris, que estava na posse de vários engenhos explosivos. As autoridades francesas depois confirmaram que o indivíduo de 26 anos é russófono. Professor, isto é já uma amostra do que podemos esperar até e durante a realização dos Jogos Olímpicos, que começam a 26 de julho? Isto é uma amostra do que podemos esperar não só com relação aos Jogos Olímpicos, mas também nos próximos tempos, porque a verdade é que, à medida que o conflito for se prolongando e se for eternizando, e se continuar a percepção de que ele se vai eternizar até haver uma espécie de milagre militar que o consiga inverter de forma rápida e permanente, poderemos ter actos de algum desespero da parte de cidadãos. Isto não é necessariamente uma coisa organizada, e isso é problemático, porque começamos a ver isso a acontecer. Já tínhamos tido no domingo aquele momento com os caixões à frente da Torre Eiffel. Sim. E agora temos esta questão do cidadão com explosivos e, portanto, eu acho que vai intensificar até aos Jogos Olímpicos. Não esquecer também que vamos ter ainda na Alemanha em curso o Europeu de Futebol. E, portanto, esses sítios onde se pode chamar a atenção para esta dinâmica, é provável que venhamos a ter este tipo de acontecimentos. Entretanto, Tiago André Lopes, o Papa também está preocupado e alertou para a possibilidade de um conflito generalizado a propósito das comemorações do Dia D, que reúne hoje vários líderes mundiais, em França, entre eles Joe Biden, Zelensky. Acima de tudo, esta questão do conflito generalizado e o medo do Papa, que eu acompanho pessoalmente, prende-se com aquilo que nos últimos 2 meses nós temos visto, que é uma postura de alguma incapacidade de lidar com a realidade da parte dos líderes mundiais e aqui da parte de vários líderes mundiais. E, portanto, esta tónica e esta retórica muito assente no discurso militarizado, de necessidade de passar para a chamada economia, que ainda nem sequer se discutiu, grosso modo, com as populações no que toca ao mundo ocidental democrático, obviamente. E, além disso, esta permanente, o acicatar de vários conflitos, porque a verdade é que, e nós aqui no Observador temos-lo feito também, nós estamos muito focados, obviamente, no Médio Oriente e na Ucrânia, mas não são os conflitos ativos de forma muito intensa. O Myanmar, o Sudão, são outros dois, e há cada vez mais indicadores que quer Taiwan, quer a Coreia se preparam para uma fase também mais acirrada dos seus conflitos, além da questão da República Centro-Africana. Portanto, é com essa geometria que o Papa está preocupado que assistamos ao que vimos, por exemplo, no início do século XX, que nos levou à Primeira Guerra Mundial, que é uma banalização do conflito como forma de resolver diferentes diplomáticos. Na Ucrânia, os cidadãos com dupla nacionalidade, norte-americana e ucraniana, vão ficar proibidos de sair do país a partir do dia 1 de julho. O governo terá eliminado a exceção que antes permitia a certos homens ucranianos, entre 18 e os 60, de deixarem o país. Professor, a que se deve esta decisão? Grosso modo, aquilo que já discutimos recentemente, que é a escassez de homens para combater. Este tipo de medidas, que se junta àquela que já tinha sido há uns 2 meses atrás, de suspender todas as funções consulares para os cidadãos ucranianos que quisessem renovar documentos, terem que voltar à Ucrânia, dão apenas conta da dificuldade de arregimentar forças. E há aí depois 2 outras notícias. Houve aquela famosa notícia da Polónia de que se estaria a preparar para entrar em combate usando os ucranianos sediados na Polónia, o que nos dá obviamente conta de que o governo polaco percebe que enviar polacos pode ter um custo social que o governo não está pronto a pagar, e continuamos a ter estas alegações da parte acima de tudo, de Macron, de que vai enviar instrutores, mas a verdade é que Macron sabe o mesmo que nós sabemos. O envio de instrutores de forma oficial pode ser difícil de justificar quando as coisas correrem menos bem e eles voltarem para trás, de facto, em caixões, e aqui não aquela manobra publicitária, mas acontecer efetivamente, porque isso leva a uma discussão profunda. Nós já ouvimos recentemente, isto não é sequer uma questão de retórica de medo. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, na guerra do Afeganistão no século XXI, quando os países da coligação, como o Canadá ou a Austrália, começaram a receber soldados, e quando, em especial, os Estados Unidos começaram a receber caixões com algum volume no seu número, houve uma discussão profunda sobre porque é que mantemos uma operação que não é no nosso território, que não é uma agenda claramente nossa, e é aí que eu acho para aí que nós estamos aí neste momento. Sobre a guerra no Médio Oriente, Netanyahu diz que Israel está pronto para uma ação muito forte, fala-se numa invasão do Líbano. Tiago André Lopes, parece-lhe possível que isto venha a acontecer? O Primeiro-Ministro diz que o fará caso o Hezbollah não pare os ataques. Essa é uma excelente questão e ainda bem que a Maria João a faz, acima de tudo porque eu acho que nós temos que olhar para
para isso, pelo menos desde há uma semana. Smotrich foi o primeiro a falar na questão da instauração de uma zona de segurança, o que me fez ecoar 1982, quando Israel ocupou até 2000 o sul do Líbano, à revelia da resolução do Conselho de Segurança da ONU 425. E, portanto, a ideia de que, nessa altura criou-se a UNIFIL, definiu-se a linha azul. Portanto, a ideia agora de Israel de tentar justificar uma operação mais musculada a seu norte e no sul do Líbano, eu acho difícil de justificar e acho que, acima de tudo, vai testar se os Estados Unidos, de facto, vão continuar neste jogo em que vão falsamente pressionando Israel, mas a verdade é que Israel tem que cruzar todo o tipo de linhas vermelhas e com muito poucas consequências. A Marijão lembrar-se-á e os nossos ouvintes também. Nós vimos na sexta-feira Biden tentar vender a ilusão de que Israel estava por trás do tal plano de cessar-fogo, o mesmo governo que depois disse que não estava por trás do plano, que teve reuniões para decidir se gostava do plano, e quando o plano caiu, a retórica durante 24 horas continuou a dizer: não, mas estamos à espera que o Hamas aceite. Como é que se pode esperar que o Hamas aceite um plano que o outro lado já disse que não quer? E continuamos aqui numa distopia que vai permitindo, de facto, ao governo de Israel continuar a ter ações musculadas, quer no Líbano, quer na Síria, quer no Iraque, e que leva depois parceiros como o Egito a dizer que só estão disponíveis para abrir Rafah se Israel não estiver ali. E, portanto, estamos a entrar numa fase do conflito em que as coisas estão a ficar muito extremadas e para já, mesmo assim, as coisas não estão tão acirradas quanto isso, porque do lado do Irão ainda estamos à espera de uma espécie de normalização política com a futura eleição do próximo presidente. Gostava ainda de ouvir a sua opinião sobre o acordo entre Israel e os Estados Unidos para a compra de 25 caças do tipo F-35 por cerca de 3 mil milhões de euros. A entrega será feita de forma faseada até 2028. O Ministério da Defesa israelita diz que esta é a prova do reforço da aliança entre Israel e os Estados Unidos, mas, posto isto, como é que se explicam as palavras de Biden, que acusou Israel de prolongar a guerra por política? O problema é que Biden está presente entre dois mundos. Por um lado, aos pouquinhos percebe que isto pode vir a custar a eleição presidencial em novembro, porque perdeu quase metade do seu partido pelo modo meio disruptivo e meio caótico como vai liderando com estas questões, mas por outro lado continua a querer reforçar a parceria com Israel, porque continua preso ao mindset dos anos 70 e não consegue sair daí. E esse é um problema, de facto, é um problema que eu acho que é um tanto quanto grave e assustador. Nós olhamos para trás, quer Biden, quer Kirby, quer Jake Sullivan, e são profundamente e brutalmente incoerentes naquilo que têm dito nas últimas 4, 5 semanas. Entretanto, Israel aumentou o número de reservistas que podem ser convocados para a guerra, passou de 300 para 350 mil. Professor, que impacto terá isto primeiro internamente, em termos de reação da população, e depois nas várias frentes de combate? O primeiro impacto é a percepção de que, afinal, Israel, as coisas não estão a correr bem do ponto de vista militar. E que é preciso este reforço. E é preciso este reforço. Depois, obviamente, pode acelerar os protestos. Nós estamos a ver a sociedade civil israelita, e muito bem, diga-se de passagem, a reagir de forma cada vez mais intensa todos os sábados, todos os domingos. Temos visto protestos cada vez maiores, com maior intensidade para já, e isso é normal na sociedade israelita. Não são propriamente protestos violentos, são disruptivos, cortam autoestradas, mas não há propriamente violência. Mas nós não podemos excluir que, tal como aconteceu com a questão que nós falávamos inicialmente da Ucrânia, o desespero daqui para a frente de algumas famílias que percebem que este governo está mais preocupado com a sua sobrevivência política do que com a questão dos reféns, possa começar a levar a atos cada vez menos civis e cada vez mais violentos e mais intensos. E, portanto, eu acho que é para aí que se está a ir. Depois há outra percepção ao mundo que é, e aos aliados de Israel em particular, o mito da grande capacidade das forças de combate de Israel está a cair um pouco por terra, porque todos nós esperávamos uma inclusão breve e a verdade é que levamos quase 8 meses deste conflito e não há, de facto, um fim à vista. Professor Tiago André Lopes, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Um bom dia. Obrigado. Muito obrigada.